Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vou repetir, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Pode soltar aquele brado de glória a Deus. Você já disse aí para 3 pessoas, que bom que você veio. Se não disse, diga aí para 3 pessoas, que bom que você veio. Você pode tomar seu assento. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de voltar a esse ministério, a essa igreja, essa casa abençoada, e estar aqui com meu nobre amigo, pastor Zilmar Miguel, um amigo de longas datas, e as últimas vezes que a gente teve foi em Itajaí, né? Itajaí foi momentos também muito bons, além de curitibano. Também louvamos a Deus por rever aqui o meu amigo pastor Reuel. Cadê pastor Reuel? Pastor Reuel é um grande amigo nosso. Tivemos o privilégio de ter uma aliança de amizade com o pastor Cizino, e quando a gente entra nessa casa, a gente recorda-se muito o trabalho lindo que foi feito neste lugar pelo digníssimo, saudoso pastor Cizino. E às vezes que tive o privilégio de pregar nos Gideões Missionários, umas 3, 4 vezes, foi por intermédio desse abnegado e saudoso servo de Deus que me introduziu nesse lugar. Então louvo a Deus por extensão, por essa linda igreja que sabe adorar o Senhor, que veio para buscar a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ao verso 7 e o verso 8. E se você não se incomodar de ficar em pé mais uma vez, por gentileza, faça isso. Capítulo de número 3 do livro de Êxodo, versículo 7 e versículo 8. Quantos estão comigo nesse texto? Pode dizer amém? O texto diz assim: então disse o Senhor. Você pode repetir comigo? Então disse o Senhor. Mais uma vez, forte. Então disse o Senhor. O que o Senhor disse? De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Coloca sua mão nos seus olhos e diga assim: Deus vê. Isso. Aí o texto continua: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Coloca a mão no ouvido e diga: Deus ouve. E na continuação o texto diz: conheço os seus sofrimentos. Diga: Deus sabe. Então repete, a mão na vista: Deus vê, Deus ouve, Deus sabe. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, para uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. O lugar de quem? Me ajuda aí, o lugar de quem? Do cananeu, mas quem? Do Eteu, do Amorreu, do Eveu, do Jebuseu, e do Eveu e do Jebuseu. Isso. Antes de você sentar, eu queria que você repetisse sem constrangimento. Bota a mão na vista e diga: Deus vê. A mão no ouvido: Deus ouve. A mão no peito e diga: Deus sabe. Agora vira para alguém e diga: por isso Ele se importa com você. E comigo também. Amém? Pode tomar o seu assento. Pode tomar seu assento. O texto que eu li começa com essa frase. Ele começa dizendo: então disse o Senhor. Eu queria que você repetisse: então
disse o Senhor. O texto não diz, então disse o arcanjo Gabriel. O texto não diz, então disse o arcanjo Miguel. Não, o texto diz, então disse o Senhor. E o artigo é definido, o. Não está dizendo um. Um seria um artigo indefinido. Mas está dizendo o, com artigo definido. O Senhor, quem disse. E o que é que ele disse? Ele disse, olha, de fato, eu tenho visto a aflição do meu povo. Essa palavrinha aflição, repete comigo, aflição. Eu penso que não há um de nós que esteja aqui nessa noite, independente de se você seja alto ou baixo, gordo ou magro, você seja culto ou analfabeto, você seja pobre ou rico, branco ou negro, não existe um de nós que aqui esteja, independente da hierarquia que está na minha retaguarda, pastor presidente, pastor vice-presidente, evangelistas, presbíteros, diáconos, não existe um de nós que possa bater no peito e dizer, essa palavrinha aflição, ela não me diz respeito. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, interagimos no nosso dia a dia com essa palavrinha aflição. E o que é aflição? Aflição é algo que nos traz desconforto. Aflição é algo que mostra as nossas limitações. Aflição é algo que mostra a nossa vulnerabilidade. Aflição é algo que muitas vezes nos deixa para baixo. Aflição é algo que mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem, com o nosso senso de valorização. Aflição é algo que muitas vezes tenta nos ridicularizar. Aflição é algo que incomoda. Está relacionado com, vou citar aqui 3 exemplos simples. Está relacionado com aquela pedrinha, que a despeito dela ser pequena no nosso sapato, ela incomoda. A aflição está relacionada com aquilo que é um calo. Eu, esporadicamente, tenho que procurar um podólogo porque eu tenho calo e tenho que tirá-lo, porque ele incomoda. A aflição está relacionada com o calcanhar de Aquiles. Muitas vezes você está ereto, e aqui na minha retaguarda todos estão vestidos de terno, gravata, e parecendo executivos, e olhando, a grosso modo, pela aparência dos nobres que estão na minha retaguarda, parece que tudo está indo de vento em polpa na vida da gente. Mas calcanhar de Aquiles é algo que aparentemente eu estou ereto, em pé na sua frente. Algumas mulheres estão bem trajadas nessa noite e algumas se cuidaram com a sua aparência, na forma de se vestir, e olhando para elas parece que tudo está indo de vento em popa. No entanto, o calcanhar de Aquiles, você só descobre que tem quando você se mexe. Quando você resolve andar para o lado ou para frente, aí você tem que mancar. E alguns de nós que estamos aqui estamos mancando, porque temos um calcanhar de Aquiles. Se não é um calcanhar de Aquiles, pelo menos uma pedrinha, por mais minúscula, que aparenta ser o tamanho dela, se ela tiver no seu sapato,
ela te incomoda. E eu estou dizendo de algo que não começou semana passada, não estou falando de algo que começou mês passado, não estou falando de algo que começou ano passado, estou falando de algo que machuca, estou falando de algo que fere, estou falando de algo que confronta, afronta a nossa fé, porque já há algum tempo essa pedrinha está lá, há algum tempo esse calo está machucando, há algum tempo esse calcanhar de Aquiles não deixa você andar ereto, você tem que mancar, e por mais que você se esforce para mostrar que está tudo indo muito bem, a palavra de Deus diz que no mundo tereis, vou gritar de novo, no mundo tereis aflição. Então não tem um aqui que bata no peito e diga: eu não tenho nenhuma pedrinha no meu sapato, eu não tenho nenhum calo no meu sapato, eu não tenho calcanhar de Aquiles. Todos nós, numa dimensão ou em outra, estamos interagindo no nosso dia a dia com essa palavrinha, a aflição, que é algo que nos traz desconforto, é algo que nos debilita, é algo que nos machuca, é algo que nos fere, é algo que mostra as nossas limitações e nos deixa constrangidos. E Deus nessa noite se manifesta entre nós pela palavra e grita em bom e alto som: eu tenho visto. Não, você não escutou. Não foi Miguel quem disse, não foi Gabriel quem disse, mas foi Deus que se levantou do trono e gritou para Camboriú nessa noite, dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto a aflição dessa mãe, no que se refere a esse filho que está nas drogas. Eu tenho visto essa aflição desse avô com relação a esse neto que lhe peita e lhe agride. Deus está dizendo: eu tenho visto a aflição desse homem, dessa mulher, diante dessa enfermidade que invadiu o seu corpo sem a sua aquiescência, sem o seu consentimento, e os médicos não têm mais recurso. Deus está dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo. Agora Jesus disse: no mundo tereis aflição. Todos nós temos aflição. E o agravante que não parou Jesus. O salmista disse: muitas são as aflições do justo. Interessante que não é do cara que fuma, do cara que bebe, que joga, que adultera, que passa a noite na orgia, do desonesto, do indivíduo de índole má, perversa. Não, é você, sou eu, somos nós. Muitas são as aflições do justo. É você que é dizimista, é você que é ofertante, é você que é leal ao seu pastor, é você que é leal à sua igreja, é você que é leal a Deus, é você que tem um bom testemunho, é você que glorifica, você que exalta, você que tributa, você que dá louvor, você que procura dignificar, exaltar o nome do Senhor. O salmista disse: ei, Jesus disse que tereis aflição, e eu digo que muitas são as aflições do justo. Alguns de nós saem de uma hoje e entra na outra amanhã. No entanto, nem Jesus parou no que disse, nem o salmista parou no que disse. Jesus disse: no mundo tereis aflição.
mas ele sacudiu eu e você e diga: não pendura a chuteira, não jogue a toalha, mas tenha bom ânimo. Vou gritar de novo: tenha bom ânimo, erga a cabeça. Vou gritar de novo: Deus está dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo. E o salmista não parou também. O salmista disse: muitas são as aflições do justo. Aí vem a palavra de conforto: mas o Senhor de todas o livrará. Eu vou profetizar que há um espírito de livramento nessa casa, nessa noite. Eu vou gritar de novo: há um espírito de livramento nessa casa, nessa noite. Deus vai levar cativo o teu cativeiro, Deus vai remover o opróbrio da tua alma, Deus vai quebrar o arco, vai cortar a lança, vai queimar o carro no fogo, vai soltar a tua vida de amarras espirituais invisíveis. Só quem acredita, levanta a mão e libera o melhor brado de glória que está agarrado na sua garganta. Alá chomanda rácia, deremachuri andarabachaias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. Por que ele livrará? Por que Jesus disse: tereis aflição, mas tende bom ânimo? Não pendura a chuteira, não joga a toalha, não se entrega, não recua, não retroceda, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja machucando, mesmo que a sua fé esteja sendo afrontada, confrontada. O diabo vem sussurrando com a voz dele macabra, maquiavélica no teu ouvido, para te botar para baixo. Não pendura a chuteira, erga a cabeça e tenha bom ânimo. Por que eu devo ter bom ânimo? Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor prometeu livrar de todas. Ele não disse: vou livrar de uma, de duas, de três. Ele disse: de todas. Por que ele vai dar livramento? Porque ele não deixa nenhum de nós ser provado além das nossas forças de suportar. Quando o calo está machucando, quando a pedrinha está incomodando, quando o calcanhar de Aquiles está me entortando, está querendo me fazer curvar, aí eu digo, na minha fragilidade, como talvez você já disse: Deus, não aguento mais. Eu estou no meu limite. Numa linguagem lá do carioca, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou chutar o balde. Eu vou jogar tudo para o alto, porque eu estou no meu limite. Aí Deus se manifesta e diz assim: você não está em limite nenhum. Isso é um equívoco da sua parte. Aí você fala: não, eu tô sentindo que se o Senhor não fizer nada, eu estou no meu limite. Aí ele diz: eu não deixo nenhum de vocês ser provado além da vossa força de suportar. Aí ele diz: você, mulher, só está nessa luta, você, homem, só está nessa luta, você só está nessa batalha porque você aguenta. Vou gritar de novo: você aguenta. Se tu não aguentasse, tu não teria nem saído de casa para estar no culto nessa noite. E porque você aguenta, levanta essa mão e libera o melhor brado de glória. Aleluia! Primeiro, ele não deixa nenhum de nós ser provado além das nossas forças de suportar. E aí vem a promessa: com a prova virá o escape. Pode ser essa noite o último dia dessa guerra. Pode ser essa noite o último dia dessa batalha.
Porque com a prova virá o escape. E aí o Paulo ironiza a nossa confissão, dizendo que não aguenta mais. Paulo diz, olha, se aguenta porque essa leve. Oh. E quem falou que é leve foi alguém que tinha um espinho na carne. Que durante 3 vezes ao dia clamou, não aguento, estou no meu limite. Aí o Senhor disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Tu não pode, mas eu posso. Tu não tem, mas eu tenho. Tu não és, mas eu sou. Levanta essa mão e libera o melhor brado de glória. Juramadaharbachaias. Aleluia. Aleluia. Parece que eu vejo Paulo aqui entre nós. Paulo aqui entre nós me sacudindo você, dizendo assim, essa leve. Aí você fala, Paulo, tu não está no meu lugar. Você não sabe como é que vai meu casamento. Você não sabe como é que está a minha saúde. Você não sabe como é que anda as minhas finanças. Você não sabe o que eu estou passando, Paulo. Aí Paulo diz, eu não quero nem saber. Só quero dizer para você que é leve. Aí ele diz, essa leve, aí vem uma promessa, leve e momentânea. O que você está passando não veio para ficar. Primeiro você aguenta, porque é leve. Segundo, é momentâneo. Não veio para ficar. Uma hora você vai largar esse fardo, esse jugo, porque o fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave. E Ele está aqui nessa noite dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele diz, essa leve e momentânea tribulação. Aí ele diz, tem um propósito que você está passando. Produz eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tem gente que te conhece hoje, mas não vai te conhecer amanhã. Porque o peso de glória que Deus vai injetar na sua vida será tão magno e extraordinário que alguém vai dizer, é ela mesmo? É ele mesmo? Você vai carregar um peso de glória. Quem pega, levanta a mão e pega, porque está sendo liberado esse peso de glória nessa noite. Agora eu gosto do texto porque Deus não disse apenas, tenho visto. Ele disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus opressores. Ou seja, toda pessoa que tem aflição, de alguma forma sabe que a Bíblia diz, quem está alegre, cante. Mas quem está triste, faça o quê? Ore. Então toda pessoa que está aflita, tem que orar. Por isso Deus disse assim, olha, eles estão aflitos e estão clamando por causa dos seus opressores. Então eu tenho visto, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Aí Deus vai mais além e diz assim, e eu conheço o seu sofrimento. Eu sei qual é a área, eu sei qual pé que está a pedrinha. Eu sei qual pé que está o calo. Eu sei qual pé que está o calcanhar de Aquiles. Eu conheço o seu sofrimento. Aí quando eu estava estudando esse texto, eu descobri que não precisa ser Deus para ver,
Não precisa ser Deus para ouvir e não precisa ser Deus para saber. Por quê? Porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido enfraquece os ossos. Então, se eu prestar atenção no rosto dos irmãos, eu discerno o estado da sua alma. Então não precisa ser Deus para ver, não precisa ser Deus para ouvir, porque todos nós temos pelo menos um amigo confidencial, que na hora que a pedra está machucando, que o calo está fustigando, que o calcanhar de Aquiles está te deixando torto, você liga para alguém e diga: ô fulano, a gente precisa tomar um café. Ou então vou marcar um almoço e a gente vai sair junto, a gente vai almoçar junto. Eu estou no meu limite, eu preciso conversar e você é o amigo que Deus pôs no meu caminho. E a Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro ser forte. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A Bíblia chega a dizer que na nossa união, quem tem amigo, na nossa união o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então está doendo, eu grito: eu quero conversar com você. Aí ele diz: tá bom, vou marcar. E a gente vai para um local privado e chega lá, eu digo: estou no meu limite. E você é um amigo mais chegado do que um irmão, ou uma amiga mais chegada do que uma irmã. E eu pensei que você pode me ajudar, porque a Bíblia diz para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas eu não posso abrir a guarda da minha personalidade com qualquer um. Então eu escolhi você. Mas seu amigo, quando você conta a história para ele, aí ele te abraça apertado e diz: você não está sozinho nessa luta. Aí ele diz: eu vou te ajudar. E aí você se sente acalentado, confortado, encorajado, animado, aquecido por aquele abraço apertado do amigo. Só que o jantar, o almoço, o café, durou 1 hora de confissão, de compartilhamento da dor, da aflição, mas vai chegar um momento que seu amigo mora para cá e você mora para lá. Aí o amigo: olha, eu vou jejuar, vou orar de madrugada, vou subir um monte, vou fazer uma campanha para Deus intervir nessa casa, mas ele vai embora para lá. E você vem para cá e ele não leva a canga. A canga continua aqui montada. Você vai com ela para casa. Só foi confortado momentaneamente. Vai com ela para casa, quando chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, ela deita com você. Você vira para cá, ela vira com você. Você vira para cá, ela vira com você. Você levanta de manhã, ela está montada, você pega as ferramentas de trabalho, você pega o volante do carro, você pega a condução para ir para o trabalho e ela está montada no teu ombro. O amigo só fez a promessa de te ajudar em oração. Mas Deus não. Deus disse: eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu conheço o seu sofrimento. Aí quando ele diz isso, geralmente Deus está sentado no trono. A única vez que eu vi alguém em pé na Bíblia, lá no céu, foi Jesus, quando Estevão foi apedrejado. O texto diz que Jesus ficou em pé para recebê-lo. Mas geralmente o Pai está sentado no trono. Mas eu penso que para dizer isso, ele levantou, se inclinou assim no parapeito da eternidade e deu um grito: tenho visto! Aí quando ele se levantou e ficou assim no parapeito da eternidade gritando: tenho visto! Os anjos são espíritos ministradores
que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra que trabalha a favor da nação de Israel, já fica do lado direito. Ele diz, eu acho que ele está falando que está vendo. Ele está dizendo, tenho visto, a aflição deve ser do povo de Israel. Aí ele diz, tenho ouvido o clamor do meu povo. Aí Miguel diz, ele está dizendo que está ouvindo o clamor que está saindo lá de Israel. Aí ele diz, e conheço os seus sofrimentos. Aí Miguel diz, eles estão sofrendo, ele vai me enviar para alguma tarefa a favor da nação, fica do lado direito. Aí Gabriel, que é um anjo de mensagem, um mensageiro, já fica do lado esquerdo. Eu acho que ele vai me enviar para levar uma mensagem lá em Camboriú para aquela mulher. Para aquele homem, porque ele está dizendo que está vendo a aflição dela. Ele está dizendo que está ouvindo um clamor que está saindo lá dos cultos de oração, do círculo de oração, da consagração que houve hoje, da oração que haverá depois da mensagem. Ele está dizendo que está ouvindo o clamor que está vindo de lá. E ele está dizendo que conhece o sofrimento. Miguel, o arcanjo Gabriel, já fica pronto para trazer uma mensagem. Tem um anjo só no exército de Deus que matou 185 mil soldados assírios. Ele já fica com a espada desembainhada atrás, dizendo, eu acho que ele vai me enviar. E eu vou perguntar para ele, o senhor está dizendo que está vendo alguma coisa? O senhor está dizendo que está ouvindo um clamor, que conhece o sofrimento? O senhor sabe que eu já matei 185 mil soldados assírios. Se o senhor quiser, eu desço para resolver isso. Aí Deus disse, fala assim, Miguel, fica quietinho aí. Gabriel, fica quietinho aí. O anjo, fica quietinho aí, porque eu me importo tanto com ela, eu me importo tanto com ele, que é eu mesmo que vou descer. Não, vou gritar de novo. Ele está dizendo, é eu mesmo que vou descer. E ele já desceu aqui nessa noite. Eu vou gritar de novo, ele já desceu aqui nessa noite. Essa casa está impregnada de uma fragrância, a fragrância da rosa de Saron. Essa casa está impregnada do cheiro do lírio dos vales, do brilho da estrela da manhã, do rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás, porque ele já desceu. Levanta a tua mão para recebê-lo e salta o melhor brado de glória. Só que quando ele vai descendo, Miguel pergunta, para que o Senhor vai descer? Se eu posso fazer isso. Aí ele diz, eu vou descer porque eu vou tirá-los daquela. Aí tem um pronome demonstrativo no texto, daquela terra. Que terra é aquela? Terra do déspota, Faraó. A terra do prepotente, do arrogante, que olha com altivez para você, de cima para baixo, te humilha. Ele está dizendo, eu vou te tirar daquela terra. Daquele lugar que as pessoas te humilham, te bota para baixo, te ridiculariza, te diz que você não vai decolar, não vai alçar voo, não vai sair do chão. Eu vou te tirar daquela terra. E o que o Senhor vai fazer comigo? Vou levá-lo para uma terra boa. Não, vou profetizar de novo, você não acredita? Vou dizer de novo, vou levá-lo para uma terra boa. Com uma terra com espaço, terra larga, terra espaçosa. E vou levá-lo para um lugar que mana leite e que mana mel. Ele já desceu. Ele está aí de mão dada com você agora. Ele está te puxando do lugar dessa aflição. Ele está te puxando do lugar desse sofrimento, dessa dor, dessa decepção, desse trauma, dessa sequela, desse resquício. Ele está te tirando daí. E essa noite ele vai te levar para um lugar largo, espaçoso, para uma terra que mana leite e mel. Quantos acreditam no que eu estou pregando? Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus se você acredita no que eu estou pregando. Eu queria que você fizesse um ato de fé nessa noite. Gritasse bem alto para o inferno escutar. A terra é boa.
Não, você não acredita no que eu estou pregando, senão você tinha falado mais alto. Vou dizer, a terra é boa. Abre o braço, diga, a terra é larga. Dá um passo para o lado, a terra é espaçosa. Faz um barulhinho assim no ouvido do capeta, ó, mana leite, ó. Mana mel. Quem acredita, levanta a mão e vai glorificando, porque tem leite, tem mel, tem espaço para ser liberado. Toda restrição, todo confinamento vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, porque Deus vai ampliar as estacas da sua tenda, vai ampliar os seus territórios. A mão do Senhor será contigo, e não haverá mais aflição na sua vida a partir dessa noite. Quantos acreditam, liberam um brado de glória a Deus? Tá, vou terminar aqui porque o meu horário está faltando 5 minutos para mim terminar. Escute só, eu não posso ser leviano. Eu não posso ficar fazendo uma promessa para você que não é realidade. Lamento, mas eu vou botar um balde de água fria em todo esse entusiasmo seu. Eu disse que a terra é larga, que a terra é espaçosa, que a terra mana leite, mana mel, que Ele vai te levar para lá. Vou perguntar de novo, você acredita nisso? Mas a notícia que eu tenho para dar para você é desalentadora. Prefere que eu termine e não dê a notícia, ou quer que receber a notícia? Quer saber da notícia? Vou falar baixinho. A terra está ocupada. Tem cananeu bebendo seu leite. Tem Eveu e Jebuseu comendo seu mel. O espaço que era para você ter ocupado na vida até agora, tem Jebuseu, Eteu, Cananeu ocupando seu espaço. Por isso que já se passaram o ano, você não sai do chão, você não decola, você não alça voo, as coisas não mudam na história da sua vida, porque tem gente arbitrariamente no lugar que Deus designou para você. Mas não fica triste não, ele disse, por isso que eu desci. Vou gritar de novo, ele disse, por isso que eu desci. E essa noite você vai gritar, cheguei, Cananeu, cheguei, Jebuseu, Eteu, Eveu, diga, me dá licença, devolve o meu leite, devolve o meu mel, e eu vou ocupar tudo que Deus tem para a minha vida. Quem acredita, libera o melhor brado de glória. Se você acredita, me permita orar, pastor? Sai do seu lugar, vem aqui na frente se você está aflito por alguma razão. Se tem alguma pedrinha te incomodando, vem aqui na frente por alguma razão. Algum calo no sapato. Eu disse que ninguém de nós escapa, né? Então não fica fazendo pose. Sai daí, vem para cá. Porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua saúde. Eu quero interceder por um milagre exponencial, transcendental. Dá um passo de fé, por favor. Eu estou dizendo, você precisa tirar esse Jebuseu do seu caminho. Você precisa tirar esse Cananeu do seu caminho. Você precisa tirar esse Eveu do seu caminho. Você precisa ocupar tudo que Deus reservou para a sua vida e para a sua família. Coloca a mão na vista e grita bem alto, Deus vê. Grita mais alto, Deus vê. Bota a mão no ouvido e diga, Deus ouve. A mão no peito e diga, Deus sabe. Diga, por isso, Ele se importa comigo. Então levanta a mão direita, coloca a outra mão no coração e repete comigo, Deus, eu quero escutar a tua voz. Deus, tu conheces a minha estrutura, tu sabes
que eu sou pó. Diga: Deus, tu sabes como que a minha fé vem sendo afrontada, vem sendo confrontada pelos cananeus, pelos jebuseus, pelos heteus, pelos amorreus, que se introduziram no meu caminho para roubar o espaço que tu designastes para mim e para minha família. Mas nessa noite, tu prometeu descer nesse lugar, e eu estou de mão dada contigo. E agora, no nome de Jesus, eu ordeno, grita bem alto, eu ordeno: cananeu, jebuseu, eteu, eveu, cheguei na autoridade que há no nome de Jesus para conquistar o meu leite, o meu mel e o espaço que Deus tem para a minha vida em 2025. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor e salta junto com um brado de glória, porque Ele já fez o milagre. Volte ao seu lugar, já vou passar o microfone ao meu pastor.